O Atitude de Negócios de hoje recebe o médico Roberto Debski para conversar conosco um pouquinho sobre a sua carreira e a sua atuação, inclusive hoje como coach PNL. Roberto, todo profissional ele é motivo de inspiração para outros e a gente percebe na sua atuação profissional o quanto você diversificou a sua caminhada, a sua jornada e também empreendeu e desenvolveu diversos trabalhos. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa busca de ir atrás de um sonho e concretizá-lo tão bem como você tem feito. Zufo, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, parabenizar você pela Atitude de Negócios, olá, né, para os seus telespectadores. E nessa questão, né, que você falou do sonho, do ideal, assim, eu vivo realmente isso como uma missão para mim, né? Você vê que as pessoas, quando elas têm uma missão, elas se empolgam, elas se motivam, né? A atitude é realmente uma atitude para frente. Eu iniciei a minha formação em medicina em 1982, já faz um tempinho, né? E quando eu estava no terceiro ano, ou seja, em 84, eu conheci a homeopatia. Eu posso dizer que foi assim, um amor à primeira vista, né? Porque o ideal da homeopatia, como ela funcionava, a sua proposta, essa visão do ser humano como uma totalidade, corpo, mente, emoção, espiritual, é algo que fez toda a sintonia com o meu modo de ver o mundo e as pessoas. Então eu segui por esse caminho. Já na faculdade eu sabia que era a homeopatia que eu ia seguir. Logo depois também conheci a acupuntura, então foi um casamento assim, para mim, perfeito, não é? Porque ambas as especialidades, embora venham de locais diferentes, não é? A homeopatia veio lá da Europa, a acupuntura veio da China, mas o entendimento delas de ser humano é muito parecido, embora com linguagens diferentes. Ambas veem o ser humano como uma totalidade, né? Nós somos corpo, energia, mente, emoção, espírito. A própria Organização Mundial de Saúde já coloca isso, né? É o sentido da medicina integrativa, né? Sim. Integra absolutamente as diversas Exatamente. áreas. A gente hoje tem essa denominação, não é? Medicina integrativa. Antigamente se falava em alternativa, que é um termo que a gente não concorda, porque quando você diz alternativa, você quer dizer ou uma ou outra. E quando você tem um mundo como o nosso mundo hoje, tão complexo, as pessoas adoecem de diversas maneiras e nós temos questões que abarcam vários sentidos, você precisa de algo que tenha uma atuação mais sinergística, né? Então você tem a medicina integrativa, onde você junta, quando necessário, a medicina convencional, chamada alopática, com a homeopatia, com a acupuntura, isso em benefício do paciente, daquilo que ele necessita. Não do que a gente acha que é o melhor, né? Sim o que é mais indicado para aquela pessoa, né? Então aí foi essa evolução. Eu fui me aperfeiçoando, prestei as provas de título de especialista, tenho ambas, né? Acupuntura e homeopatia. O sonho de todo médico acupunturista é ir para a China, né? Em algum momento, então fui com alguns amigos médicos do Brasil inteiro, a gente fez um grupo e foi estudar acupuntura, Qigong na China, ficamos quase um mês e meio lá, 40 dias. Aperfeiçoamos, né? E outros caminhos que eu sempre busquei seguir. E com essa visão integral, eu acabei indo para a psicologia também. Então, quando eu já tinha uns 14, 15 anos de formado, eu entrei em psicologia. O que te motivou a buscar a formação em psicologia também? Entender melhor o ser humano? Sim, exatamente. Para poder tratá-lo? Porque eu já tinha essa visão, né, de corpo, emoção, mente, porque o ser humano adoece também pelo seu mental, pelo seu emocional. E eu quis buscar mais ferramentas para poder me aprofundar no entendimento do ser humano. Aí fui buscar a psicologia. Não foi fácil, porque você já sendo um profissional de muitos anos de formado, ter que entrar numa rotina novamente, de prova, de trabalho, né? Mas foi com muito prazer que eu fiz a psicologia, foi um campo de descoberta muito bonito também e que veio a se somar, veio potencializar o conhecimento da medicina com da psicologia, que eu, aliás, eu acho, né, que um dia, quem sabe, as duas possam se compor num só conhecimento, num campo de conhecimento, né? Quando você entrar numa faculdade para trabalhar com cura, com pessoas, você tenha que aprender a medicina junto com a psicologia. Eu acho que ambas sozinhas sempre ficam carentes de algum ponto de entendimento, né? E depois disso, quer dizer, na verdade até antes disso eu já conhecia a neurolinguística, em 94 já tinha um colega médico do Rio de Janeiro, cardiologista,
dava curso de PNL, estava começando a dar os cursos e eu fui na sua primeira turma de formação. Então, fiz toda a formação em PNL, né? Fiz o Practitioner, o Master, depois o Trainer, e refiz o Trainer também depois no Metaforum. Você conhece aquela entidade Sim. mundial que dá cursos, né? Inclusive de neurolinguística, e depois fiz o coach em 2010, né? Fechei o coach, e sempre estudando, porque eu amo estudar. Assim, eu acho que eu não vou parar de estudar nunca. Né? E não só estudar, mas você foi para a prática, passou a atuar também dessa forma. Eu acredito que você deve ter feito o caminho completo da integração do ser humano. Utilizando a ideia da medicina integrativa, você partiu do princípio do corpo, mente e espírito também, das saúdes. Fala-se muito das saúdes, né? Saúde do corpo, saúde emocional, saúde mental. E hoje a gente percebe que isso é de suma importância para o profissional. Ele entender-se como um todo. Né? A gente conversa no programa sobre empreendedorismo, sobre o empreendedor, mas é preciso que o empreendedor também consiga parar e se ver. Antes de atuar com as ferramentas necessárias para o seu sucesso, é preciso que ele tenha um sucesso interior, sucesso com a sua saúde, sucesso familiar. São esses os princípios que eu vejo muito na sua jornada nesse sentido. Eu acredito exatamente nisso, né, Zulfo? Quando a gente fala em saúde, e eu não acho que eu tenho um caminho completo, não acho que eu tenho muito a percorrer ainda, né? Estou percorrendo esse caminho, mas a própria Organização Mundial de Saúde, quando ela fala no conceito saúde, ela diz que é o bem-estar. Que tipo de bem-estar? O bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então esse conceito de saúde plena é algo que deve ser buscado por todas as pessoas, não só pelo profissional que quer levar isso, mas as pessoas em si têm que ter esse caminho para poder se sentir plenas também. E o conceito de qualidade de vida, que se fala muito hoje, a própria Organização Mundial de Saúde também coloca como a percepção. Olha que interessante, né? É um conceito como a pessoa percebe, a percepção que cada um tem de si próprio, no seu meio, no seu ambiente, com as pessoas com quem ela está junto, seus conceitos, valores, preocupações, metas. Né? Então, o conceito de qualidade de vida é como nós nos percebemos. Se a gente atuar de maneira a ter uma harmonia, um equilíbrio, buscar esse conceito de saúde, a gente vai poder lidar melhor e vivenciar essas etapas da qualidade de vida, que se dividem em alguns domínios também. Para você ter qualidade de vida, você tem que trabalhar a saúde física, a saúde psicológica, os relacionamentos sociais fazem parte de um dos domínios, né? Sim. A independência, o nível de independência pessoal, que às vezes os jovens não ligam muito, mas quando a gente vai envelhecendo, se a gente não cuidar previamente da saúde, a gente vai envelhecer com perda da liberdade, com restrição, isso é muito ruim, né? O meio ambiente e a espiritualidade, esses são os 6 domínios da qualidade de vida. E a gente tem que trabalhar, né, buscando ativamente, dinamicamente, preencher e viver esses conceitos todos. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo e voltamos aqui com o Roberto Debski para continuar essa conversa que é importante para você, empreendedor. Atitude de negócio. Retornando aqui com o médico, homeopata, psicólogo Roberto Debski. O que você daria como dica ou orientação em relação ao estresse e à ansiedade? Então, Zulfo, é uma questão realmente muito prevalente no mundo hoje, não só no Brasil, não é? O mundo de hoje tem certas características diferentes, não é? O mundo da informação. Então as pessoas têm muita informação para lidar e às vezes elas acham que tem que estar em dia com tudo. As crises que acontecem em vários países, no Brasil já está se arrastando há bastante tempo. Tudo isso faz com que a gente precise se adaptando, não é? A gente tem que se adaptar a como está a economia, como é que está a nossa família, como é que está o trabalho, enfim. O estresse, ele é denominado uma síndrome geral de adaptação. Sempre que você precisar se adaptar a alguma situação, seja ela boa ou seja ela ruim, o seu corpo, a sua mente vai entrar no mecanismo de estresse. Tá? O estresse nem sempre ele é ruim, como as pessoas têm uma ideia. Então imagina, o estresse agudo, ele é muito bom. Como assim? O estresse agudo te prepara para uma reação de fuga ou luta, né? Então imagina que a gente está aqui, de repente entrasse
um pitbull aqui, né, soltou, veio correndo em cima da gente. Aquela reação que você tem, onde entra a adrenalina, que é a suprarrenal, que são glândulas, né, secretam essa adrenalina, prepara a gente para ficar mais forte, mais ativo, mais agudo e poder enfrentar aquela situação, fugir e lutar. Então essa reação é importante para a vida. Certo. Nesse momento a gente não vai falar, não, agora eu vou meditar. Mas ela é momentânea. Ela tem que ser momentânea, ela tem que acontecer, resolveu. De um modo ou de outro você resolveu e aí você vai relaxando, aquele estresse vai indo embora e você fica até mais forte depois daquilo. O que acontece no mundo de hoje não é isso. Você tem esse estresse contínuo, então os teus problemas familiares, financeiros, de relacionamento, sociais, da empresa, eles vão se somando. Não resolve, você não resolve num dia, você não resolve na semana, você não resolve no mês e aquele estresse vai se cronificando, né? Ele passa da fase aguda, entra na fase chamada de resistência, que é o início do estresse crônico. Então nosso organismo, nossa mente começa a resistir àquele estresse. Resistir de que forma? Resistir tentando mudar a maneira de lidar com aquilo. Então as suprarrenais começam a produzir cortisol. São os hormônios que vão responder essa segunda fase do estresse. De maneira crônica, eles acabam sendo prejudiciais para a saúde. Baixa resistência à imunidade, você pode ter gastrite, insônia, alteração de libido, alteração de humor, perda de vitalidade, né? Então, você começa a entrar numa má adaptação, enquanto aquilo ficar crônico. Se aquela situação evolui e tende a evoluir e você não resolve aquilo, ela vai se aprofundar e vai entrar na última fase do estresse, que é chamada a fase da exaustão, que o próprio nome já fala. Nossos mecanismos fisiológicos de defesa entram em exaustão, a gente não consegue lidar mais adequadamente com aquilo, e nessa fase, se você tem alguma predisposição, mesmo familiar, a doenças crônicas como hipertensão, diabetes, até câncer, você pode, pela baixa da tua imunidade e por esse estresse crônico, começar a desenvolver essas doenças. Então você vê até que ponto pode chegar. E se for pessoas que têm uma predisposição maior ainda, aquelas personalidades que a gente fala tipo né, muito estressadas, muito perfeccionistas, elas podem chegar ao que a gente chama de burnout, síndrome do burnout. O que é a síndrome do burnout? Síndrome do burnout é assim, dos 70% a 80% dos executivos, né, já que nós estamos falando de um programa de empreendedorismo, 70% a 80% numa pesquisa se mostraram estressados. Desses, de 20% a 30% desses podem chegar ao grau máximo de estresse, que é o burnout. É quando você tem um estresse intensíssimo, muito extenso, né, muito forte e é um estado de esgotamento. A pessoa realmente cai de cama, adoece de maneira grave, e se aquilo for muito forte e não tratado, pode até chegar a matar. E gera depressão. A depressão está relacionada com isso ou não? Muitas vezes, se a pessoa tiver uma predisposição a isso, né, ela pode até entrar num quadro de depressão. Hoje em dia a gente fala muito também na ansiedade, na depressão, né? São doenças que sempre existiram. Se a gente for ver, tem relatos de ansiedade e depressão até na Bíblia, né? Livros muito antigos citam trechos em que as pessoas se mostram dessa maneira. Só que no mundo de hoje isso exponencialmente aumentou demais, né? Por quê? Por essas próprias condições de mundo que a gente vive, né? Todas essas solicitações, todas essas cobranças, essa necessidade de desempenhar, de cumprir algumas coisas e às vezes as pessoas se veem impedidas, limitadas, então isso vai gerando o estresse, a ansiedade. A ansiedade também é muito frequente hoje, não é? E a gente vê que na ansiedade, o que acontece? Tem um grau normal de ansiedade que todos nós temos, é uma coisa essencial do ser humano, mas a ansiedade patológica, que pode atingir até 20% das pessoas, ela é altamente restritiva. A pessoa, ela fica paralisada. A pessoa que tem uma ansiedade patológica, tem um transtorno de ansiedade generalizado. Por quê? Porque ela não consegue desempenhar, não consegue fazer as coisas, ela fica presa lá no futuro. O ansioso, ele tem um excesso de futuro. É muito interessante isso que você fala, porque às vezes é difícil identificar necessariamente que isso, por exemplo, é ansiedade, algo que bloqueia a pessoa. Porque em geral o ansioso, ele quer resolver as coisas logo, né, ele realmente se antecipa, o pensamento dele está sempre no futuro. Mas isso que você fala da pessoa
É quase um boicote que acontece. Ela fica paralisada consegue, porque é um grau excessivo, né? É muito excessivo. Quando é muito excessivo, você não consegue. Você se paralisa, você não consegue ir à frente. Você já está lá na frente. Atingir o que ela quer no futuro. A mente dessa pessoa, excessivamente ansiosa, está lá no futuro e com uma perspectiva negativa. Ela nunca está ansiosa achando que as coisas vão dar certo. Ela está achando que as coisas não vão dar certo. Né? Então, meu Deus, como é que eu vou fazer? Será que vai dar? Não, acho que não vou conseguir. Então, isso acaba de uma maneira sendo paralisante. E qual o caminho de cuidado que as pessoas têm que ter com relação ao estresse e à ansiedade? Antes de chegar lá, posso complementar uma coisa que eu acho importante, né? A gente falou da ansiedade. A depressão também tem um mecanismo que muitas vezes coexiste com a ansiedade, são mecanismos neuroquímicos que têm alguns pontos em comum, e o ansioso tem excesso de futuro, né? E o depressivo tem falta de futuro, né? É interessante colocar desse jeito, por quê? Porque o depressivo, ele não tem sonhos, não tem ideais. Onde é que está o depressivo? Ele está lá atrás, ele está no passado. Se arrependendo de coisas que fez ou que não fez, culpas, mágoas, ressentimentos, né? Então, ambos, um com excesso de futuro, o outro com falta de futuro ou excesso de passado, eles deixam de estar aqui e agora, que na verdade é a nossa realidade única, é o aqui e agora, o presente. Quando a gente não vive o presente, a gente está numa cisão, corpo e mente se separam. Corpo e mente são uma coisa só. Né? Você não fala assim, eu não penso assim, o corpo está unido à mente, não existe isso. Corpo e mente são como dois lados da moeda. Mas, pelo mundo em que a gente vive, a gente artificialmente acaba por romper essa união, não é? E aí você tem a sua mente em qualquer outro lugar, nas preocupações, no passado, no futuro, e o seu corpo ali. Aí essa cisão gera o adoecimento. O ideal é sempre trabalhar a prevenção. Essa prevenção deve começar desde a infância, né? Você ensinar o seu filho, a criança, a ser uma criança que cresça com valores de resiliência, né? Então, que seja uma criança que aprenda os seus limites, a sua responsabilidade, né? A lidar com a sua autonomia, cada fase, claro, com a sua característica própria, não é? Com responsabilidade. Se você criar uma criança com esses valores, ela vai crescer tendo mais resiliência. Resiliência é a capacidade de lidar, de aguentar as adversidades e até se fortalecer com isso. E ela vai ser um pouco mais imune a toda essa ansiedade, esse estresse. Então eu priorizo muito, eu trabalho com medicina preventiva, né? Então se você pode prevenir, é muito melhor. Você não vai deixar pegar fogo na casa para depois de verificar o sistema de proteção de incêndio. Você compra um carro, você não deixa ele quebrar todinho para depois levar no mecânico. Você faz as revisões, não faz? Dos 10 mil, dos 20, isso aqui a gente se preocupa muito em fazer. É a mesma coisa que tem que ser feita então. A gente deveria cuidar da nossa saúde com muito mais atenção e carinho do que a gente faz com algum bem móvel que a gente pode trocar várias vezes, né? Nós vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco com o Roberto Debski. Atitude e Negócios. Atitude e Negócios retorna aqui com o médico Roberto Debski, que estava falando conosco sobre ansiedade e sobre o estresse. E ele terminou falando da necessidade de resiliência. Como trabalhar a mente dessa pessoa para que ela possa, aí sim, atingir algum grau de resiliência. Nós devemos trabalhar o corpo e a mente, porque nunca é tarde para a gente aprender, crescer e se desenvolver, né? Então, para você lidar com essa questão da doença, ansiedade, estresse e até a depressão, você deve recorrer a vários mecanismos e ferramentas que existam para isso, né? A medicina é uma delas. Então, você procurar o seu médico de sua confiança e passar por uma avaliação, se for o caso, exames complementares, medicamentos, seja na abordagem que for, né? Eu, claro, sempre prefiro você começar com uma abordagem integrativa, mais suave, mais natural, e você conseguir obter um equilíbrio dessa pessoa, né? A medicina chinesa, a acupuntura, a fitoterapia, a homeopatia tem recursos, medicamentos e técnicas fantásticas para estimular o nosso próprio organismo a se recuperar, né? A resgatar o estado de equilíbrio do corpo e da mente.
Às vezes você também vai utilizar junto medicações convencionais, alopáticas, se for o caso, né, o médico vai poder indicar isso também. Outra coisa é o cuidado emocional. Às vezes uma terapia psicológica é muito importante também, a pessoa aprender a enxergar os seus limites, suas possibilidades, aprender a lidar melhor com o seu emocional. Então a psicoterapia é riquíssima nesse sentido, né, de buscar o autoconhecimento. Outras maneiras, atividade física, fantástica, porque você tem que ter o teu organismo forte também, para você poder lidar com essa questão, porque o estresse, a ansiedade desgastam muito a energia e a vitalidade, e praticar uma atividade física regular vai fazer com que você tenha uma resistência física, orgânica maior, e também, quando a gente faz exercício regular, você libera substâncias, neurotransmissores, hormônios, que vão ajudar nesse equilíbrio, serotonina, endorfinas, né? Encefalinas, que vão trazer uma sensação de bem-estar, de conforto, e você sente-se melhor para enfrentar tudo alimentação, isso. Ela auxilia nesse processo? Ou atrapalha, depende do tipo de alimentação que você tiver. O tipo de alimentação que as pessoas normalmente usam hoje é uma alimentação que gera muito estresse orgânico, né? Porque você usa alimentos refinados, processados, industrializados, frituras, gorduras, carboidratos refinados. Então todo esse tipo de alimentação é um estresse químico que vai ajudar a desgastar o teu organismo, e ele tem que se preocupar com mais uma coisa para lidar quando você já está num grau de adoecimento. Então, buscar uma alimentação mais natural, né, com produtos, se possível, orgânicos, mas enfim, naturais, integrais, não é? Vai fazer com que você supra o seu organismo de nutrientes, micro, macronutrientes, que vão ser necessários nesse momento de desgaste excessivo por uma reposição da tua vitalidade, da tua imunidade. Então a alimentação é muito importante para isso. E outras técnicas que a gente vem descobrindo de anos para cá, como por exemplo a meditação. Meditar, que você fala, poxa, mas meditar vem lá do Oriente também, né? E estudos já desde a década de 60, o Dr. Herbert Benson em Harvard já colocou, pesquisou e descobriu que a primeira descoberta em meditação é que meditar regularmente traz uma resposta chamada resposta de relaxamento. Aí eu brinco assim, né, com meus pacientes, ninguém precisa relaxar, então ninguém precisa meditar, né? Porque o relaxamento físico e mental que a prática da meditação proporciona é fantástico. E aí outros pesquisadores, John Kabat-Zinn, americano que pesquisa dor crônica, pacientes com câncer, descobriu que meditar reduz de 30% a 40% de dor crônica. Né, e outras pesquisas mais. Quando você fala de meditar regularmente, isso seria necessariamente o quê? Meia hora por dia é suficiente? Menos? Se você tivesse tempo, seria ótimo, né? Sempre temos... Primeiro, as pessoas não sabem muito bem o que é meditar, então você procurar algum profissional que te oriente numa prática de meditação, ensine, pelo menos a resgatar uma respiração adequada, para que você possa começar esse reequilíbrio, porque é interessante que a respiração é uma função involuntária, né? O sistema nervoso autônomo comanda a respiração, assim como os batimentos cardíacos, a digestão, e você não se preocupa com isso. Certo. Mas, se você quiser, você muda o ritmo da tua respiração, a profundidade. Então, a respiração está ali, no limite entre o consciente e o inconsciente. Trabalhar a respiração, quando você aprende a fazer uma respiração diafragmática, abdominal, que é aquela que o bebezinho faz, você vê a barriguinha dele se mexer, né, faz com que você module a ação do sistema nervoso autônomo. Aliás, é uma das poucas maneiras voluntárias de você modular o sistema nervoso autônomo e relaxar e diminuir essa resposta de estresse através da respiração, da prática da meditação. Quanto tempo, você perguntou? Depende de quanto tempo você disponibilizar para isso. Eu falo para as pessoas que eu oriento nos grupos de meditação, de gerenciamento do estresse, da ansiedade, para os meus próprios pacientes também. Você tem quanto para meditar? Você tem 3 minutos, tem 5, tem 10, tem 15, você vai usar o tempo que você tiver. Se você aprender a técnica, você pode, num intervalo em que você esteja numa situação muito aguda, um estresse, fazer 2 minutos de meditação. E as pessoas encontram orientação na sua clínica para isso? Sim. Fala um pouquinho da clínica. A Clínica Ser Integral é o local onde a gente procura desenvolver esse trabalho, na área da medicina, a psicologia, a nutrição, ver essa pessoa, né, como um ser integral realmente, onde ela possa buscar um local onde ela seja orientada, tratada, educada, para melhorar a sua condição de saúde.
Isso que é o objetivo. E lá tem todos os profissionais dessas áreas, você atua, eu sei que é você, a sua esposa. Sim, tem a doutora Márcia, que é psicóloga, temos a nutricionista, a doutora Andréia. A gente trabalha com uma equipe junto já há muitos anos, buscando sempre esse ideal, essa missão de trazer a qualidade de vida, a saúde, que a gente possa viver um pouco melhor no meio de tanto estresse, tanta ansiedade que o mundo proporciona, que a gente possa aprender a ficar um pouquinho mais imune a isso. Ali na Conselheiro Nebias, Helbor Office? Sim, estamos lá, Helbor Office. Qual é o número lá? Número conjunto 2014-2015. Certo. Olha, eu achei que foi excelente a conversa aqui com o Dr. Roberto Debski. Eu acredito que vocês devam ter aprendido, tanto quanto eu, essas dicas importantes. Roberto, muito prazer em tê-lo aqui conosco no Atitude de Negócios. É um prazer, espero que você retorne, que a gente possa desenvolver outros temas tão importantes quanto esse. Será um prazer, sempre que você me convidar estarei aqui. Perfeito. Obrigado. Atitude de Negócios.